Agora são 10 horas e 16 minutos, 10 e 16. O Sindicato dos Médicos de Santa Catarina está discutindo aí, né, algo muito importante, é a falta de leitos e de profissionais em UTIs para atendimento de crianças, né, as UTIs neonatais aqui do estado de Santa Catarina. E as UTIs, elas são importantes para o atendimento especialmente de recém-nascidos, crianças que estão enfrentando problemas de saúde, enfim, né? E se não há leitos, se não há profissionais o suficiente, de fato, temos um problema bastante sério estabelecido aí em relação a essa situação toda que nós estamos vivenciando. E qual é o sentido da reclamação do CIMESC? Pois é o que nós vamos aqui entender justamente agora com o presidente do CIMESC, diretor, no caso, né, do CIMESC, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, Vânio Cardoso Lisboa. Como vai, Vânio? Doutor Vânio, bom dia e bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Emanuel Soares. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. O sentido não da reclamação, né, mas do pedido do CIMESC é em defesa da própria comunidade e de tudo aquilo que vem acontecendo. Isso não é de hoje, é de muitos anos. Agora, quais são os hospitais que de fato estão mais deficitários, pelo que vocês observam, em termos de infraestrutura para atendimento em UTIs neonatais aqui de Santa Catarina? Todos. Nós temos um paciente. O paciente que precisa de UTI é um paciente extremamente carente. Ele precisa de cuidados médicos, cuidados de enfermagem, às vezes psicólogos, fisioterapeuta e etc. Mas tem um tipo de paciente, esse é extremamente sensível, que é o paciente recém-nascido. Uhum. Então, esse paciente ele não pode reclamar, ele não pode gritar, ele não pode falar nada, porque ninguém vai escutá-lo nesse sentido. Exceto a mãe, que também já está fragilizada e numa situação bastante difícil e temerária pela vida do seu filho. Então, é por esses pacientes que nós estamos, nesse momento, procurando, junto ao governo do Estado, uma melhor condição de atendimento. Não adianta, Emanuel, e a gente já sabe que o governo buscou um processo seletivo para a contratação de mais 10 médicos, mas isso não vai resolver. Primeiro, porque o salário não é convidativo, e segundo, é processo seletivo. Daqui a 2 anos vai embora. Qualquer médico desse que arrumar um emprego definitivo, ele não vai ficar. Uhum. Então, nós temos que encarar isso aí, não pensando no resolver isso hoje, mas pensando em resolver hoje, amanhã e para daqui a 50 anos. Uhum. No caso, hoje, por exemplo, vocês apontam falta de estrutura e falta de profissionais, mas eu queria aprofundar um pouco aqui na questão da falta de estrutura. O que está faltando em termos de estrutura hoje nessas UTIs para crianças? É incubadora? É oxigênio? Qual é o maior problema hoje dessas UTIs? O governo do Estado, o governo federal, mandou para o Estado de Santa Catarina uma verba importante, e inclusive que o próprio governo do Estado conseguiu comprar equipamentos e adaptar esses equipamentos para atendimento de criança. Não é uma coisa assim tão difícil, né? Então, a impressão é o seguinte, que a questão da estrutura física não é o pior. O problema é a estrutura humana, é ter médico para atender. Por exemplo, eu vou trazer como exemplo o Hospital Regional. Uhum. O Hospital Regional tem 10 leitos de neonatologia para pacientes críticos e tem mais 10 leitos para paciente intermediário. O governo do Estado ele divulgou que abriu mais 5 leitos para pacientes críticos. Aí vem a pergunta, onde é que estão esses 5 leitos? Eles estão só no papel, eles não existem fisicamente lá dentro da UTI. Aí é um desafio que eu faço a toda a imprensa, para quando tiver uma notícia desse tipo, desse quilate, conferir se essa notícia é verdadeira ou não. Porque é muito fácil o secretário da Saúde ou quem dirige esses hospitais anunciar, olha, abrimos mais 5 leitos, abrimos mais 10 leitos. Como foi fácil dizer que está tendo um processo seletivo agora para contratar neonatologista. Vamos esperar acabar o processo seletivo e vamos ver quantos neonatologistas foram contratados. Aí sim a gente vai poder anunciar. Uhum. Então, o senhor comentou aqui que o governo Bolsonaro mandou para Santa Catarina recursos, verbas para esse investimento nas UTIs neonatais.
E onde é que foi parar esse dinheiro? Não, Emanuel, não, desculpa, eu não fui bem claro. Aham. Ele mandou esses recursos para atendimento à Covid. Ah, Os sim. os equipamentos, respiradores, monitores, eles podem ser adaptados para ser atendidos, para atender crianças também. Sim, sim. Esses equipamentos são universais. Tem suas diferenças? Tem, Uhum. mas nada assim tão significativo que não possa ser adaptado. Então, o dinheiro que veio foi para a saúde, para atendimento da Covid. A pandemia está passando, e aí? Cadê? Onde é que Uhum. estão os equipamentos? Para onde é que foram levados? Por que que não estão à disposição dessa população que é tão sensível como é a população de recém-nascido? Uhum. Então, no caso dos profissionais, né, esse processo seletivo que está sendo feito, são 10 profissionais, médicos especialistas em UTIs neonatais aqui para Santa Catarina. Mas, como o senhor comentou, esse prazo de essa contratação, ela tem um prazo determinado, quer dizer, são 2 anos. Depois de 2 anos, o contrato termina, o Estado teria que fazer um novo processo seletivo. Esse aí é o entendimento do Estado. O Uhum. nosso entendimento é que o governo deva fazer um concurso público com valor de vencimento compatível com o que ele paga hoje para as outras especialidades Uhum. e ter esses profissionais dentro do seu quadro de médicos. Aí não vai ficar essa questão do médico entrar, achar um outro lugar melhor que lhe garanta uma carreira melhor e sair e deixar novamente na mão aquela população infantil que precisa do atendimento. Uhum. Vocês já tentaram, nós estamos aqui conversando com o diretor do SIMESC, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, Vânio Cardoso Lisboa, doutor Vânio, sobre essa questão envolvendo a falta de infraestrutura nas UTIs para crianças aqui no estado, UTIs neonatais, também a falta de profissionais, etc. Vocês já tentaram um diálogo com o governo, né, com o secretário da Saúde, com o próprio governador, né, que tem feito investimentos aí, né, de toda a ordem no estado de Santa Catarina? Vocês já tentaram bater lá na porta do governador para ver se há uma saída para essa questão que vocês defendem? Sim. Emanuel, quando o secretário da Saúde era o doutor André Mota, várias vezes conversamos com ele sobre esse assunto, Uhum. sempre nos foi muito solícito, sempre nos atendeu dentro daquilo que a gente conversa com ele, mas a ação efetiva para resolver o problema não depende só dele. A gente Uhum. sabe que a caneta do secretário ela tem uma quantidade de tinta, e que a tinta, a tinta mesmo, tá dentro da caneta do governador. E o governador nunca nos atendeu. Esse é o que é um problema. Nós precisávamos conversar com o governador. Ninguém vai fazer greve, ninguém vai fazer obstrução, ninguém vai fazer nada. Nós só queremos achar uma solução para esse impasse. Entenda, Emanuel, nós temos que ter leito disponível. Já vou te explicar por que tu vais entender. Uma mãe que está grávida, já no final da sua gestação, e Uhum. encontra um problema de saúde e vai ter seu filho de forma prematura, que nós, dentro da obstetrícia e ginecologia, sabemos que aquela criança vai nascer em mais 3, 4 dias ou mais uma semana, e a gente tenta amadurecer o pulmão do bebê, mas, até que esse parto aconteça de forma prematura. Agora, tu vê, se nós não temos o leito de UTI neonatal para colocar essa criança, é um desespero para a mãe, para o pai, para a família, para o médico obstetra que está atendendo, o pediatra que sabe que de uma hora para outra aquela criança vai nascer e ele não tem onde botar essa criança. Então, nós temos que ter, Emanuel, leitos, não digo uma quantidade enorme de leitos disponíveis, mas uma quantidade mínima de leitos disponíveis para Uhum. atender esse tipo de necessidade. Muito bem, vamos aguardar aqui o que vai acontecer, mas a reclamação que a gente tem ouvido aqui, ela é rotineiramente sempre a mesma, né? O governador não nos recebe, o governador não fala com a gente, é com o SIMESC, é com a Brasel, é com o transporte público, é com todo mundo, né? Todo mundo diz a mesma coisa, isso é uma coisa muito preocupante. Doutor Vânio, muito obrigado aqui pela gentileza do bate-papo, agradecemos aí as explicações, vamos continuar acompanhando todo esse tema, que é um tema muito importante. Muito obrigado. Emanuel, obrigado aos ouvintes da Jovem Pan, obrigado. A gente não pode esquecer de que quem vai para o mar tem que se preparar em terra.
Se nós temos uma gestante que vai que vai ganhar um bebê prematuro, nós temos que estar preparados para receber esse bebê. Um abraço a todos, obrigado, bom final de semana. Muito obrigado e um bom fim de semana também. Conversamos com o Dr. Vânio Cardoso Lisboa, que é diretor do CIMESC, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. Que loucura, hein, gente? Todo mundo diz a mesma coisa. O governador não fala com a gente, o governador não nos recebe. E uma coisa tão básica, né? Você precisa contratar até profissionais que estejam à disposição do Estado para atender em UTIs, seja nas UTIs neonatais, seja na UTI normal, tradicional, etc. e tal. Mas é que o governo ele está priorizando o quê? Ele está priorizando fazer estrada no interior. Esse é o detalhe. Não que a estrada no interior não seja importante. E eu não quero dizer isso, muito pelo contrário. Que não seja importante a estrada. A estrada também é importante. Mas e a saúde pública? A saúde pública, ela também é tão importante quanto, talvez mais importante ainda. Porque todo mundo precisa de saúde. Seja morador de Florianópolis, seja morador de Chapecó, morador de Xanxerê, morador de Maravilha, morador de São Miguel do Oeste, morador de Canoinhas, morador de Içara. Todo mundo precisa de saúde. E se você não tem uma infraestrutura básica, o mínimo a oferecer, aí é difícil, de fato.